Boa noite, minha gente! Boa noite! Sejam bem-vindas, pupilas, a essa segunda-feira com carinha de sábado. Eu confesso que é uma segunda-feira meio estranha, mas afinal de contas, é segunda-feira. Segunda-feira é dia mundial da gente recomeçar todo o processo, ou melhor, de continuar no foco. Pois bem, então vamos conversar sobre emagrecimento. Sim, assim você já aproveita, pode ser que você esteja aí no final de semana, que você esteja aproveitando o feriado, mas você já vai se preparando aí para quando tiver que voltar no foco, tá bom? Até porque, vamos conversar assim, né, que a gente vai pro feriado e quando chegar desse feriado do dia das crianças, a gente começa aí uma contagem regressiva para o final do ano, não é mesmo? Então tem que aproveitar no máximo que conseguir e fazer tudo que pode agora, né? Então é por isso aí que a gente tem nesse mês de outubro uma série de lives para você. Todo dia eu tô aqui, ó, pra gente bater papo, pra gente falar sobre um assunto bem legal, pra gente conversar sobre emagrecimento feminino e tudo que esse universo traz aí a respeito desse assunto. Hoje eu vou até dar uma paradinha aqui no som, porque hoje a gente vai falar sobre o maior vilão das mulheres que estão tentando emagrecer e não conseguem. Como assim? Mas como assim vilão? Será um vilão como aqueles de quadrinhos? O maior vilão. Não importa em qual momento você está aí do seu emagrecimento, é bem possível que você já tenha tido a chance de lidar com a fome, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre a fome. Sim, e por que a gente não consegue parar de comer o tempo todo? Então, se você está aqui nessa live e é o tipo de pessoa que belisca o tempo inteiro, morre de fome o tempo inteiro, porque vocês já ouviram essa história? Que é muito comum da gente ouvir por aí assim, ó, olha, para você ter sucesso no seu emagrecimento, basta você comer quando sente fome. Mas e quem sente fome o tempo todo? Como é que faz? Não é verdade? Não fica isso na sua cabeça? Porque gente, vou contar pra vocês uma coisa. Eu sou uma pessoa faminta. Se deixar, eu sou faminta daquele jeito que vai beliscando, sabe? Um pouquinho o dia inteiro. Eu sou dessas. E vocês? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre sentir fome. E eu espero que você já tenha jantado, almoçado, tomado café. Eu não sei que hora você está assistindo essa aula, mas tomara que você já tenha se alimentado, porque senão você vai sair dessa aula com fome. E vai aprender por quê? O que é mais importante, certo? O que é mais... É isso mesmo. Oi, Eli, mãezinha Thaís, Cíntia também está. Papel e caneta na mão para você anotar várias sacadas legais. Aliás, essa semana é uma semana que as lives estão incríveis. É lives assim, ó, pra gente quase que fazer um caderninho do emagrecimento. Fica a ideia então. Eu não sei se vocês gostam de caderno. Eu sou uma pessoa do papel e da caneta e eu tô sempre com papel e caneta anotando, ó, tudo que eu acho legal. Ando com papel e caneta na bolsa, porque acho demais poder anotar tudo aquilo que faz sentido pra gente. E quando a gente anota, a gente parece que entende melhor, né? Entende duas vezes. Então agora que vocês estão aí, ó, todo mundo chegando, sim? Faz um favor desde já. Clica aqui no avião, chama toda a mulherada pra gente fazer disso aqui, ó, não só uma aula, mas um bate-papo entre mulheres com o mesmo interesse. Uma vida mais saudável. Não é mesmo? Olha, gente, a minha mãe é mesmo. A minha mãe tem cadernos e mais cadernos. Eu acho, aliás, que eu aprendi isso com ela. A ter sempre muitos cadernos e canetas espalhados pela casa. É mesmo. Então, ó, enquanto todo mundo vai entrando, pega esse avião, manda aí, mas manda para umas 10, 20 amigas. Sabe essas amigas que vivem te chamando para comer? Chama elas para live, é a sua hora. Tá bom? Manda elas virem para cá e a gente já começa o assunto. Falando, então, de mulheres, né, minha gente? Mulheres vivem querendo emagrecer. Não importa
Se você é mulher, você sempre tá assim, ó, com aquele 1 quilinho, sabe aquele 1 quilinho? Levanta a mão aqui, quem tá super feliz, não precisa perder nem 500 gramas. A gente sempre quer 1 quilo a menos, nem que seja para comer 1 quilo a mais no final de semana. Não é isso? Porque mesmo quem não precisa emagrecer sabe que o final do ano tá chegando e a gente quer perder um pouquinho de peso para poder, né, dar uma relaxada no final de semana. Então, se é mulher, gosta de saber sobre emagrecimento, tá querendo emagrecer, sente fome o tempo todo, fica aqui comigo, porque esse é o assunto da live de hoje. Hoje eu vou te ajudar a entender a sua fome e como lidar com ela. Você vai saber por que você sente fome o tempo todo. Vale a pena, não vale? Então fica aqui comigo. Bom, se você for buscar lá no Google, se você entrar no Google agorinha e perguntar para o Google qual é o maior desejo das mulheres, o Google vai te responder que é emagrecer sem passar fome. Esse, fora ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena é o primeiro desejo, mas o segundo é emagrecer sem passar fome. Pode procurar, mas depois, tá bom? Não vai sair dessa live para procurar, não. Depois vocês procuram e vocês me contam nos comentários se não é verdade. Só que toda vez que as pessoas estão lá no seu processo de emagrecimento, num programa de emagrecimento, passam por uma nutricionista ou qualquer outra profissional, uma coach, para ajudar essas pessoas a emagrecer, elas se deparam com o mesmo problema. Qual o problema? A fome. Já está meio incrustado na nossa cabeça que se a gente está querendo emagrecer, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de comer ou diminuir bastante aí. E por isso, mesmo que você nem tenha começado ainda, você já está meio ansiosa e a ansiedade já dá fome. Essa é a verdade. Tô falando mentira? Se você está chegando nessa live e não assistiu as anteriores, a gente tem uma palavra secreta entre eu e as pupilas seguidoras aqui, ó. Toda vez que você se identificar com algo que eu falar, você vai colocar aqui no chat, eu. Porque aí eu vou saber que bateu. Combinado assim? Essa é a nossa palavra-chave. E a nossa primeira palavra-chave, você vai colocar eu aqui no chat agora, se isso já aconteceu com você. Pensou em emagrecer, em fazer algo para perder aí uns quilinhos, já tá com fome. Se você é essa pessoa, coloca aqui no chat pra mim, eu. E eu também vou colocar, ó. Vou colocar aqui, ó, eu. Porque eu sou dessas. Só de pensar que eu não posso comer, eu já quero comer. Ah, ele só dá risada, né, Eli? Não é pra rir, não, é pra falar maior, é pra falar a verdade. E esse é o negócio. Olha só, por algum motivo, quando a gente está buscando emagrecer, a gente passa que só pensa em comer. Não é uma coisa, não é assim uma dicotomia, né? Você quer emagrecer e a partir daquele momento, você só pensa em comida. Você começa a pensar em comida o tempo todo. Você faz o seu cafezinho da manhã saudável, mas você já tá pensando no lanchinho da manhã. E aí você faz o lanchinho da manhã já calculando como é que você vai ficar no almoço. Não é verdade, Ale? Pensou em começar a emagrecer, já tá com fome. Esse é o negócio. Mas por quê? Porque passar pelo processo de emagrecimento para você, de alguma forma, está ligada a passar fome. Alguma vez você já passou por isso. E essa é a memória do emagrecimento que você tem. Logo, sabe que ansiedade, a gente diz que ansiedade é excesso de futuro, né? Então você já fica visualizando todas aquelas situações onde você passou fome, teve que deixar de comer alguma coisa que você gosta. E isso já desperta uma ansiedade. A ansiedade da fome. Faz sentido para você? Que só de começar o processo você já tá assim? Pois é. E justamente, às vezes, vocês sabem que é por isso, né? Que a maior parte das pessoas começa a procurar ajuda. Porque ela fala assim, ó, gente, se eu quero emagrecer, mas eu penso em comida 24 horas por dia, eu fico pensando, começo a fazer uma dieta e eu só penso em comer, não, tem alguma coisa de errado comigo. Não, tem alguma coisa de errado comigo. Não é? Se eu como o tempo todo, penso o tempo inteiro em comida, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma dieta. Aí, o que você vai buscar? Aquelas promessas de dieta, não é?
que vão falar de saciedade. Faça essa dieta para comer mais gordura, para não sentir fome. Se eu estiver mentindo, vocês me falam, mas não é? Ai, por que você vai comer uma castanha? Ai, porque castanha dá saciedade, não é? Diminui a fome. E aí, a gente entra numa briga contra sentir fome. Tudo que você busca, a partir daí, ai, toma chá que não sente fome. Ah, a farinha da barriga que seca porque você não sente fome. Ai, a castanha que faz com que você não sinta fome. O que não é verdade, né, gente? Porque quem aqui já comeu as castanhas no meio da tarde e nunca mais sentiu fome? Ah, cadê a palavra mágica aí? Aonde está a nossa palavra mágica do eu? Já coloca um eu aqui embaixo. Porque se você come 2 castanhas do Pará no meio da tarde e não sente fome, minha amiga, você ganhou um prêmio. Ah, ganhou. E aí, o que a gente fala? Não é, Alê? E aí, o que a gente começa a se perguntar? Só não, preciso de uma estratégia para comer menos, porque sinto fome o tempo todo. E aí a pergunta da Mega Sena passa já a não ser mais a como emagrecer sem passar fome. Você muda de pergunta. É a dieta do chá, da lua, do vento, mas sempre o objetivo das dietas é lá, ó, só se for 2 dúzias de castanha. Gente, eu sou obrigada a dizer que se for castanha de caju, não dá para comer um pouquinho só. Tem que comer um monte, não é mesmo? Então esse negócio de você comer 2 castanhas de lanche da tarde e não ter fome, quem conseguir, conta pra mim qual é o segredo, porque pra mim isso não funciona. E aí a gente troca de pergunta. A pergunta do milhão, que até então era como emagrecer sem passar fome, você fica encanada que passar fome é um problema seu. Pelo que você consegue ver aqui no chat, o problema não é só seu. E aí você começa a se perguntar assim, ó, como faço para comer menos? Uai, não é? Porque se para emagrecer você tem que fazer dieta e na dieta você tem que comer menos, aí você coloca lá. Então a pergunta que você vai colocar no Google a partir de hoje é: como faço para comer menos? Mas, gente, vamos só aqui entre nós. Como faz para comer menos é a pergunta errada do emagrecimento. Passar fome não é a solução. Existem muitas soluções para um emagrecimento definitivo. E a gente está falando aqui de emagrecer. Sabe, na proposta do Descomplica, de 6 a 10 quilos em 6 semanas, a gente está falando aqui de um emagrecimento, não é aquela coisa que você passa fome uma semana, pede lá 2, 3, 4 quilos de líquido e aí a primeira coisa que você come depois, você ganha tudo isso de volta. Não é disso que eu tô falando. Aliás, se você entrou nessa live buscando isso, não é disso que eu vou falar, vou decepcionar você. Porque não é desse tipo de coisa que eu tô falando. Passar fome não é a solução quando você quer emagrecer de verdade e permanecer assim. E eu não tô falando isso porque eu quero ser a Paulinha boazinha. Sabe por que eu te amo? Ai, por que você tá falando isso, Paulinha? Que passar fome não é a solução, meu Deus. Você tá falando isso porque você me ama? Não! Eu tô falando isso porque passar fome não funciona. É a realidade. Não funciona. E se desse certo, eu sei, você sabe, nós sabemos que se isso desse certo, a gente não estava aqui conversando agora. Se passar fome, se alguém dissesse para você assim, ó, minha filha, você vai passar 3 dias de fome e depois você vai ficar magra para todo sempre. Alguém já tinha feito isso e tinha dado certo. E eu ia aqui falar pra você, olha gente, não é verdade. Vai ter sim que passar uma fome tantos dias pra conseguir ficar magra. Aguenta, amiga, aguenta, passa fome mesmo, porque é isso que vai resolver o seu problema. Mas não é. O que a gente tem por experiência e resultados são pessoas que passam por dietas com restrição de comida e períodos de fome, até perdem peso,
mas elas ganham esse peso rapidamente de volta. E não é esse o tipo de emagrecimento que eu acredito. Não é isso que eu acho que não é isso que eu acho que você quer. Falando a real, eu não acho que é isso que você quer. Nem passar fome e nem voltar a engordar tudo depois. Porque convenhamos, né? Passar fome, sofrer e depois voltar para onde você estava, para mim não faz sentido. Mas, gente, não faz sentido algum. E se não fosse tão comum, parece até piada eu estar falando isso aqui, né? Se eu falar em câmera lenta, você vai achar até engraçado. Mas é o que a gente mais vê hoje em dia. Só que passar fome, gente, é uma reação natural do seu organismo. A fome, assim como o sono, assim como a vontade de fazer xixi, assim como a sede, é instinto. É uma necessidade do ser humano. Algum momento da existência humana já foi muito difícil ter acesso à comida. E aí é da nossa natureza que pensa lá na época paleolítica, lá atrás, que parece muito distante, mas em termos de evolução, isso não é muito longe. A agricultura é muito recente. Antes da agricultura acontecer, não existia comida assim à vontade. E antes de eu conceitualizar e contar a história da fome para você, que agora esse assunto aqui vai começar a ficar interessante, já clica nesses corações se você está gostando do assunto, já manda essa live para um monte de gente, clica no avião, chama mais gente para vir aqui, a hora do jantar acabou, não é mesmo? A janta tá acabando. O povo já comeu tudo que precisava e agora pode todo mundo vir aqui falar sobre fome com a gente. Chama todo mundo para cá. Muito bem, vamos falar sobre fome. Isso mesmo, muito obrigada pelos corações, vocês são lindas. Fome é uma reação do seu organismo porque ele precisa de energia. E olha, se tem uma coisa que o nosso organismo faz com todas as forças, é guardar energia para preservar a espécie. É assim que as coisas acontecem. Lembra que eu falei? A agricultura, ela é muito recente. Antes disso, nós passávamos fome real, porque a gente não sabia quando teria comida. Para ter comida, a gente dependia de alguém caçar, não é mesmo? E não era sempre que isso acontecia e era possível. Então, quando acontecia de ter acesso à comida, o homem e mulher paleolíticos, eles comiam o máximo que eles podiam de uma vez. Para quê? Para estocar essa energia e preservar a espécie. Para que dali para frente, eles não sabiam quando eles teriam acesso à comida de novo. Então, toda a caloria ingerida naquele momento era muito importante para a sobrevivência. Então, a sua fome nada mais é do que o seu instinto de sobrevivência, de preservar a sua energia. Acontece que o mundo, né, já não é mais o mesmo. Já não é tão difícil ter acesso à alimentação, não é? Você nem tá com fome e já pede comida pelo iFood. O acesso à comida hoje é muito fácil. A escassez dos alimentos acabou, mas o seu cérebro ainda continua com aquela fome primitiva. A sua mente, o cérebro, ele tem os mesmos instintos lá da era paleolítica. Para ele, a fome continua sendo a melhor forma de preservação da espécie. E isso quer dizer que toda vez que existe um estresse, ele vai disparar ali um alarme e você vai sentir fome, porque a comida é o que você tem de mais fácil à mão. E por mais que você queira emagrecer, para a sua mente, aquilo é um instinto para te preservar. Então, olha que coisa interessante. Quando você pensa
em emagrecer, você já entra num estado de estresse, já fica ansiosa, porque vai ter que parar de fazer coisas que você gosta. Geralmente, num processo de emagrecimento, você começa a gastar mais energia através da atividade física, que também é uma forma de estresse. Então, os botãozinho de alarme da sua mente primitiva tá ali, ó, gritando no máximo como uma sirene de bombeiro, a todo vapor. E é por isso que a sua fome aumenta. Mas assim, ó, horrores. Primeiro, porque só de falar em ter que emagrecer, você já gerou um estresse emocional. Para a sua mente, esse estresse emocional é um sinal de perigo. Qual é a melhor forma de se preservar de um perigo? Guardando energia. E aí, você fica com fome. Faz sentido para vocês? Porque é muito importante a gente entender por que a gente sente fome e porque ao pensar em se privar da comida, a gente sente mais fome ainda. Porque até então, para quem está chegando agora, o assunto era toda vez que eu penso em emagrecer, eu sinto cada vez mais fome. Será que isso é um problema meu? E agora você sabe que não. Que além de não ser um problema só seu, é tão instintivo que cabe à nossa espécie. Todo mundo que cai nessa história do emagrecimento com a restrição começa a ficar ansiosa e por isso sente mais fome. Não bastasse você querer comer mais pelo seu estado de estresse, você se obriga a comer muito menos. Aí, gente, aí piorou. Porque além de tudo, você tá estressada e vai se obrigar a comer menos. Sabe o que o seu cérebro acha? Vai morrer essa criatura. Coitada dessa mulher, vai faltar energia aqui para ela. E aí, para te proteger, porque o seu corpinho te ama e ele é muito inteligente, ele tem uma inteligência própria, o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar o seu metabolismo mais lento. Que é exatamente o que você não quer quando quer emagrecer. Meu Deus, Paulinha, mas acabei... Posso terminar essa live, né? Posso terminar essa live agora. Posso acabar a aula, Paulinha? Já entendi. Como que ninguém me falou isso antes? Como ninguém falou isso antes? Porque como que o povo vai vender para você a dieta da saciedade? Se ninguém te explica, você vai lá e compra. Pois bem, cadê aquela carinha de palhaço que a gente coloca nos emojis? Fez sentido pra você? Põe a carinha de palhaço aqui. Sabe aquela cara tipo assim, ó, a da lua. Desvendou, né? Desvendou. Pois bem, é isso. Então vamos recapitular. Você pensa em emagrecer. Isso gera em você um estresse. Porque você já pensa no sofrimento. Palhaço, é isso aí, Marcinha. É isso aí, ó. Colocou o nosso retrato. E olha, eu tô falando isso porque nem sempre tive isso estudado. Quantas vezes já caí na mesma que vocês? Quantas vezes? Então, olha lá, ó. Pensou em emagrecer, pronto. Só de pensar que amanhã você tem que tomar um café da manhã que você não gosta, já ficou estressada. Ficou estressada, puf, ativou o gatilho do estresse. Se ativou o gatilho do estresse, o que acontece com o seu corpo? Entra em estado de alerta. E aí ele manda mais sinal de fome. E aí você vai brigar com esse estado de alerta e vai comer ainda menos. Aí o corpo vai falar, meu Deus, pirou. E aí o que ele vai fazer? Desacelerar o seu metabolismo. E ó, pode até ser, eu não tô dizendo que isso aqui não dá resultado, porque eu conheço gente que passa fome e emagrece por um período, mas não é sustentável. Aí, na primeira oportunidade que você tiver, ou quando acabar aquela dieta de X, Y, Z dias, sabe o que você vai fazer? Você vai comer tudo o que você vê pela frente, por causa da privação. E aí a gente já sabe o resultado, não é mesmo?
Mas e aí, Paulinha? Como é possível emagrecer e não ter todo esse estresse em relação à fome? Bom, a mudança real está em compreender aquilo que funciona para você, aquilo que é gostoso, saudável e ainda cabe na sua rotina. Isso quer dizer que eu preciso só comer folhas? Não. Mas isso quer dizer que você precisa comer só brigadeiro? Também não. Existe um perfeito equilíbrio entre as coisas. Mas o mais importante é não começar essa história do emagrecimento já pensando primeiro na restrição. Porque agora você já sabe. Ligou o emagrecimento a uma situação de estresse e ansiedade, automaticamente você está apertando o botão do fracasso. E é por isso que quando você é uma pessoa que está com muita abundância de comida, cometendo alguns exageros ou simplesmente a sua alimentação não está organizada. Porque o papel do nutricionista é esse. Ele deveria ser esse. Em vez de ficar tirando alimentos, a primeira função do nutricionista é organizar a sua rotina. Sem fazer com que você deixe de comer totalmente aquilo que você gosta, mas tornando possível e mais equilibrado em quantidades. Se você sabe que você vai poder comer um pouco de tudo que você gosta, como diria minha avó, quem come um pouco de tudo pode comer de tudo um pouco o tempo todo e não precisa ficar restringindo o tempo inteiro. O maior problema desse negócio da fome está na história do 8 ou 80. Por quê? Por ser muito imediatista e achar que é a restrição que vai te fazer emagrecer, você quer arrancar tudo de uma vez. Em vez de falar assim, ó, vou comer um brigadeiro, você diz que nunca mais vai comer brigadeiro. Ou que você vai passar 30 dias, um mês, sei lá eu quanto tempo, sem comer um brigadeiro. E aí ligou o botão do estresse. Vai pensar os 60 dias no brigadeiro e aquela vontade de comer só vai ficando maior. E aí a sua vida fica girando em torno da comida que você não pode comer. Você só consegue pensar nisso, porque afinal de contas, quem já assistiu às aulas anteriores, sabe que existe um fundo emocional na alimentação. A gente vem de uma cultura onde a comida está ligada às nossas emoções. Então, quando você diz para você mesma que você vai parar, nunca mais vou comer um brigadeiro, vou passar não sei quanto tempo, vou ficar até o Natal sem comer açúcar, você ligou o botão do estresse. E aí, a partir desse momento, você só vai conseguir pensar nisso. E é por isso que a gente sente fome. O tempo todo a gente pensa em comida. Porque o sofrimento da restrição é tão grande que ele rouba o seu foco. E aí a gente volta naquela historinha de eu não tenho foco, eu não consigo manter o foco, eu não sou disciplinada. Mas a gente que cria uma situação mediatista que não é nem um pouco sustentável. Isso acontece muito, gente, pelo reforço da atitude. E sabe por que a gente faz isso? Meio que às vezes inconsciente. Porque assim, ó, pode ser que você conheça uma amiga que fez uma dieta e passou fome. Ou pode ser que você mesma tenha feito uma loucura aí, passou muita fome e depois se olhou no espelho e se achou mais magra. Pum! Isso desperta na sua mente uma coisa boa, como se fosse uma recompensa. Quando eu passo fome, eu fico mais magra. Ou a minha amiga passou fome e fica mais magra. E aí você fica repetindo isso na sua cabeça. E aí a gente volta lá para o começo da história. Para ficar magra eu tenho que passar fome. Passar fome é um estresse. E aí, gente, a gente desencadeia todas essa soma de reações que a gente não gostaria que acontecesse. Estado de alerta.
estresse emocional. O corpo em estado de estresse, você só pensa em comida o tempo inteiro para acalmar. E o pior de tudo, comendo menos, o seu cérebro entende que você está correndo perigo, economiza sua energia e, além de tudo, ele diminui o seu metabolismo. Você gasta menos caloria ainda do que o normal. Caramba! Caramba! Tá muito mais explicado. Agora, convenhamos. Paulinha, qual é o segredo? Aí eu vou voltar naquela história que é muito interessante. Do tipo assim, ó, quando a gente busca o emagrecimento, seria ideal que a gente só comesse com fome. E aí a minha pergunta para você é: você sabe reconhecer os seus sinais de fome? Porque é muito diferente, ó. Visualiza essa situação. Você passou na frente do cinema. Tem aquele cheirão de pipoca. Você acabou de almoçar. Mas o estômago vai pedir a pipoca. Pelo cheiro. Não é fome. Não é fome. Mas você tá com a barriga roncando. Já faz algumas horas que você não come nada. Tá sentindo uma fraquezinha. O estômago tá com aquela sensação de buraco no estômago, de vazio. Isso é fome. E faz um paralelo com a vontade de fazer xixi. Você sabe quando você tá com vontade de fazer xixi? Você não fica indo no banheiro o tempo todo. Mas, quando você tá com vontade de fazer xixi, você também não sai fazendo xixi em qualquer lugar e não consegue controlar. A fome é igual. Você não precisa ficar se perguntando o tempo inteiro se você tá com fome. Fome não é seletiva. Se você tiver com fome de verdade, 10 horas da manhã, e dentro da sua geladeira só tem frango, 10 horas da manhã, você vai sentar e vai comer aquele frango com uma vontade, com uma boca. Esses dias eu postei isso no Stories, que eram 10 horas da manhã, eu tava azul de fome, eu tinha salada e atum, e foi o que eu comi às 10 horas da manhã. Porque eu não tinha outra coisa aqui em casa. Agora, se você começar assim, ó, ai, eu tô com fome, come a salada e o frango, ai, não, mas eu tô com fome de pão de queijo, minha amiga, não é fome. Fome não escolhe, não é seletivo. Quem tá com fome, come. E sua mãe falava isso pra você. Se você é mãe, quando seu filho dava trabalho pra comer, comida, mas bolacha ele queria, você falava isso pra ele. Então não seja safadinha e admita que a gente volta lá no papel de criança, com esse negócio de, eu tô com fome, mas eu tô com fome de bolacha. Não existe fome de bolacha. E se você tá com dúvida, será que eu tô com fome mesmo? Não é fome. Porque quando você tiver com fome, sabe aquela coisa de estar até irritada? Você vai saber. Por isso, a gente costuma dizer que num processo de emagrecimento, o ideal é que você comesse quando estivesse com fome, mas com essa fome. A fome que dói. Para que você dê a chance do seu corpo te pedir comida. E não dar comida para ele. Faz sentido para você? Você precisa perder peso. Qual é o sentido de ficar dando comida para o corpo o tempo todo sem ele pedir? Não faz mais sentido que ele peça comida e porque ele pediu, existe uma necessidade. E aí você entrega a comida. E aí, uma outra coisa que é muito legal é você tomar cuidado. Sabe que na Ayurveda a gente costuma trabalhar com a fome dessa forma. A sua fome nunca pode... Você nunca pode comer. Imagina uma régua. Você não pode deixar sua fome chegar para baixo do 2. Então, você não pode ficar com tanta fome, tanta fome, tanta fome, que quando você comer, você vai comer tudo de uma vez, sem conseguir escolher, sem fazer boas escolhas. Então, nunca deixe sua fome chegar lá no 0. Mas não precisa comer até estar muito cheia, porque o seu estômago precisa de um espaço ali para digerir o alimento, senão você vai ficar com aquela barriga estufada. Mas o que eu queria chamar a atenção é para muita fome. Sabe assim, ó, você tem um jantar. Vamos supor que você combinou de ir num barzinho com as suas amigas e que vocês vão jantar lá, 8 horas da noite. Porém, você teve uma manhã corrida,
não tomou café da manhã direito, não deu tempo de almoçar, porque você trabalhou seguido o dia inteiro, porque você queria sair mais cedo para sair com as amigas. E quando você foi ver, deu 3 horas da tarde e você não almoçou. Aí a gente tem 2 pensamentos, né? Primeiro, vou almoçar. Eu estou com fome. Real, tá doendo. Malemar tomei café da manhã, são 3 horas da tarde. Vou pedir comida, arroz, feijão, bife, salada. Comida, tô com fome, vou matar minha fome com comida. E aí, a hora que você chegar lá à noite, você toma um drink, acompanha suas amigas. Petisca alguma coisa. Às vezes não. Pede um negócio, toma um vinho. Porque o seu dia saiu da rotina e você acabou comendo mais tarde. E você obedeceu a sua fome. Ou você vai chegar 3h30, 4 horas da tarde, você vai dar uma beliscada. Uma frutinha, um negocinho, uma bolachinha, um pãozinho. Não vai matar sua fome, você vai dar uma enrolada na fome. E aí, gente, adivinha o que vai acontecer a hora que você chegar lá à noite? Isso aí que você já sabe. Você vai comer a entrada, a guarnição, a sobremesa, o pãozinho que o garçom vai trazer e muito mais. Você pede a mão, por quê? Porque você passou tanta fome, você está tão estressada por ter comido mal, que você não consegue fazer melhores escolhas. Porque na hora da irritação da fome, quando você deixou a fome chegar lá no zero, você aceita comer qualquer coisa. Numa quantidade que é mais para suprir tudo aquilo. Você se colocou lá naquele estado primitivo do passar fome. E aí o que você vai fazer? Você vai voltar naquele estado primitivo e vai fazer igualzinho o homem das cavernas. Vai comer o máximo que você conseguir de comida. Como se você não soubesse qual é o seu próximo momento de alimentação. Mas o próximo momento de alimentação vai chegar bem rápido. Faz sentido para vocês? Deixar a fome chegar num pico muito grande também não é positivo. É melhor que você coma a hora que o seu estômago pede, mesmo que você tenha um evento depois. Porque aí a chance de você fazer piores escolhas mais tarde, geralmente, sabe o que isso acontece com isso? Com quem fala assim, ó, eu não sinto muita fome durante o dia. Você faz um lanche à tarde e tal, não, eu espero para jantar em casa. E aí a hora que você chega em casa, você tá cansada, estressada do trabalho, quer dar com o guarda-chuva na cabeça de alguém. Tá no limite. Aí o que você faz? Come qualquer coisa que esteja pronto na sua despensa, pede comida, um lanche, uma pizza, um pão, ao invés de matar a sua fome com comida. Por quê? Porque você deixou a sua fome ficar tão grande que quando você chegou em casa, você foi lá e comeu a primeira coisa que estava à sua disposição. Isso atrapalha o seu emagrecimento. Não conseguir fazer boas escolhas. Ficar o tempo todo nesse estado de alerta do fico sem comer, como um monte. Como se não houvesse amanhã. E sempre tem amanhã. A comida não pode te atrapalhar tanto que ela seja o centro das suas atenções. Porque quando a gente quer emagrecer, existem tantas outras coisas que a gente precisa dar conta. A gente pode pensar na água, a gente pode pensar no exercício, a gente pode pensar em melhorar o sono, a gente pode pensar em controlar melhor esses picos de estresse. Aí, em vez de você pensar em tudo isso, você pensa em diminuir a comida. Aí, minha amiga, você perde mão de tudo. Porque aí, pensando na restrição da comida, você para de pensar em todo o resto, você só consegue pensar nisso. Tá tão estressada de fome que só pensa em comer o tempo inteiro. Não consegue pensar no treino, não consegue ficar um tempo com seus filhos, não consegue assistir um filme. O seu lazer passa a ser a comida. E aí a gente superestima isso. Lembra da musiquinha do Titãs? A gente quer comida, diversão e arte. A gente quer mais que comer. A gente precisa na vida de outros prazeres que não só a comida. E aí vem aquele tapa descomplicado da Paulinha, né? Se tudo o que você tem de conforto, prazer e lazer está relacionado à comida,
Talvez seja exatamente isso que você tenha que rever. Se não existe no seu dia a dia outros momentos de prazer, e a gente está falando de prazer de todas as formas, eu te convido a pensar aonde está o foco do seu dia a dia. E mais ainda, a se perguntar por que então que a gente se obriga a tocar no nosso ponto mais fraco primeiro, que é deixar de fazer aquilo que a gente gosta. Deixar de tomar uma cervejinha no churrasco do final de semana com a família. Deixar de curtir uma noite com os amigos. De comer um pedaço de bolo na festa. Gente, se você é minha seguidora, presta atenção no que eu tô falando. Não seja a chata da festa. Não seja a chata da festa. Não seja essa pessoa. Quando você estiver nos seus momentos, aproveita. E quando você puder ter o domínio das suas refeições gostosas e saudável, porque você sabe que isso também é um problema, né? A gente acha que comer saudável é comer comida sem gosto, ruim, mal temperada, nada cremosa, né? Ficar comendo comida seca, sabe aquele filé de frango assim, ó, meio chapeado seco, que não tem gosto de nada, de sola de sapato. Se você acha que comer comida saudável, que você não consegue ser saudável, por isso, aí você já entrou naquele estado de alerta de novo. Ai, tem alguma coisa de errado. Não tá, não descomplica. Não tem receita gostosa para fazer. Então não é deixar. Para de achar que o que vai resolver o seu problema com o emagrecimento está 100% ligado a restringir a sua alimentação. E eu tô aqui, ó, para libertar você, abrir a sua cabeça de uma vez e libertar você desse pensamento. Não precisa. Eu tô aqui, ó, mentora de emagrecimento, que já faz mulheres, ó, e faz tempo que eu faço isso, hein? Que faz com que mulheres consigam emagrecer até 10 quilos em 6 semanas. Ensinando para elas a ter de novo essa conexão com a fome. Ensinando para elas que se a gente mexe na comida, a gente gera um estado de estresse, ainda mais para a gente que é mulher. E aí a gente não consegue sobreviver ao programa de emagrecimento. E é por isso que eu fundamento todos os pilares do processo em cima das outras pontas da roda do emagrecimento. O sono, a hidratação, o treino e o estresse. Porque uma pessoa que tem o metabolismo acelerado, porque bebe bastante água, a pele hidratada, não confunde sede com fome. A pessoa que treina, que desconta todo o estresse e a ansiedade aqui, ó, no treino e não confunde isso com fome. Em vez de gastar, sabe aquele tempo do tédio que ela não tem o que fazer, comendo, abrindo a geladeira? Ela gasta esse tédio treinando. Se essa pessoa dorme bem, cuida do ritual e da higiene do sono e não confunde sono com fome, se essa pessoa conhece as suas emoções, sabe que tristeza não é fome, sabe que a necessidade de conforto, de prazer não é fome. Qual é a necessidade da pessoa que trabalhou todos esses pilares ficar restringindo a alimentação? Nenhuma, porque ela consegue entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que atrapalha o seu emagrecimento e faz você sentir fome o tempo todo são as suas restrições e compensações. E se a gente trabalha em cima disso, por isso eu posso afirmar aqui para a gente fechar essa live. É possível sim emagrecer de 6 a 10 quilos em 6 semanas. Sem pensar em comida o tempo todo. Sem ficar passando fome o tempo todo. E agora você já sabe por que isso é possível. Yeah! Foi legal? Aprendeu? Nunca mais vai cair nessa cilada
de ficar fazendo coisas que te dão saciedade, que querem acabar com a sua fome, com 2 castanhas. Não vai mais cair nessa, não vai mais, né? Não vai mais. Não vai pensar mais em restrição. Promete pra mim? Promete, porque agora, ó, seguidora aqui da Paulinha, tem que ser seguidora, ó, culta, inteligente, que conhece o seu metabolismo, que não cai em qualquer historinha, não. Não cai em qualquer historinha, não. É isso que eu quero trazer pra vocês. Conteúdo. Não adianta passar um negócio pra vocês ficarem copiando e fazendo sem entender por que aquilo está acontecendo. Entendam por que isso é importante. Entendam, cansaço não é fome, ansiedade não é fome, tristeza não é fome. E se você ficar repetindo para você que você passa fome o tempo todo, você só pensa em comer o tempo todo, talvez você esteja misturando as coisas e não consiga ver isso. Você mistura tudo, sede com fome, emoções com fome. Ficou o recado da live de hoje? Eu adoro falar, falaria aqui, gente, ficaria aqui, ó, falando, mas 2 horas sobre esse assunto. 2 horas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, 8 horas. Amanhã a gente vai falar sobre perfil de emagrecimento. A gente vai falar sobre comportamento. Tá bom? Você vai descobrir por quê que quando a gente usa o perfil comportamental para ajudar as mulheres a emagrecer, a gente sai dessa conta de matemática de comer menos e treinar mais, que agora você já aprendeu que é furada. Tá bom? Então a gente se vê amanhã. Um beijo pra vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau, tchau.